Bom dia, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus Cristo alcance cada um de vocês, que vocês tenham um dia abençoado, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queria falar um pouquinho com vocês sobre uma reflexão que eu tive tendo aí esses dias. Vocês já pararam para pensar o quanto que a comunicação ela é importante? O quanto que a forma como nós expressamos aquilo que nós acreditamos, ela é relevante no futuro de como as pessoas vão receber essa mensagem? Mais uma vez falando sobre religião, sobre o amor de Jesus Cristo, sobre a graça do Espírito Santo. E eu estava pensando aqui, né? Cresci a vida toda na igreja e eu sempre fui muito questionador. Eu não concordava com muitas coisas, eu não achava. E eu lembro que desde muito novo eu falava para minha mãe que eu não consigo entender essa cultura de castigo versus recompensa. Se você fizer isso certo, você vai ir para o céu. Se você fizer isso errado, você vai para o inferno e você vai ser condenado e tudo isso. E sim, pode até ser verdade. Mas a forma de convencimento, ela é sobre uma pressão desnecessária. Que nós, como humanos e pecadores e filhos do pecado, a gente não tem discernimento para entender como que funcionam as coisas. Então a comunicação ela é uma forma muito importante, porque na verdade, o certo, o correto é que você faça as coisas que você tem que fazer pelo amor de Cristo. Então quando você decide mudar a sua vida, quando você decide fazer as coisas diferentes, não é você que mudou. É Cristo que habitou em você e que te trouxe à luz as coisas que você fazia errado. Porque muitas das vezes a gente está vivendo um mundo de pecado, de coisas erradas, e a gente não tem a consciência real daquilo. Ah, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, mas o que eu estou fazendo é isso aqui, eu estou só me divertindo e tal. Porque não tem Cristo habitando em você para te trazer a luz daquilo que está te fazendo mal, que está incomodando o Espírito Santo. Quando você permite que ele entre na sua vida, essa transformação, ela acontece de dentro para fora. Eu não preciso largar os maus hábitos para aceitar Jesus. Eu preciso aceitar Jesus para que ele me transforme, para que eu possa ser alguém melhor através da misericórdia dele, através da graça que ele deixou quando ele morreu na cruz por nós. E eu vejo muitas igrejas há muitos anos pregando dessa forma, de castigo e recompensa, de condenação, de tudo, sendo que no final das contas nós vamos mudar a nossa postura, nós vamos deixar de fazer as coisas erradas, mas o porquê é o mais importante. Eu não vou deixar de fazer as coisas erradas porque eu tô com medo de ir pro inferno. Eu vou deixar de fazer as coisas erradas porque eu amo a Jesus Cristo. Porque ele me preenche de tal forma aonde todos os vazios que o mundo tem para me oferecer, todas as fugas que o mundo tem para me oferecer, não me preenche mais. Porque ele já preencheu tudo que precisava ser preenchido dentro de mim. E é importante que se levante mais pessoas que falem do amor de Jesus Cristo. Que falem com amor de Jesus Cristo. Que fale com amor, porque as pessoas que estão perdidas, ela não precisa de uma acusação. Ela não precisa de você falar, se você fizer isso, você vai pro inferno. Se você continuar de saber... As pessoas acham que a luz que vai tirar da inocência falando dessa forma, sendo que ela nunca vai ser transformada se ela não conhecer o amor. É o amor de Jesus Cristo que transforma a gente. Então nós precisamos conhecer o amor de Jesus Cristo para que aí sim nós sejamos transformados. E as pessoas elas não estão preocupadas em como elas vão fazer isso. Elas estão preocupadas que ela tem que falar, só que ela não entendeu que a forma como você fala, ela é primordial para que a mensagem seja recebida da forma correta. A acusação, ela vai sempre gerar um afastamento. Se você vem e acusa uma pessoa de uma forma ríspida, ela não vai te dar ouvidos. Mas o cuidado, o carinho, o amor, o exemplo, como isso fala muito alto. Fala muito alto. Então, depois de 35 anos na religião, sem abrir a minha mente, ou talvez sem que Jesus Cristo tivesse habitado verdadeiramente em mim para me transformar,
Hoje eu tenho uma dimensão muito maior das coisas e uma noção muito maior de como que as coisas... E o mais incrível de tudo isso é que não há má intenção nas pessoas. As pessoas que estão pregando errado, elas aprenderam errado também. A intenção delas de espalhar a mensagem do evangelho é verdadeira e genuína. Mas precisa, primeiro, ter a humildade de ouvir e entender que talvez essa abordagem ela não está surgindo efeito. E segundo, entender o verdadeiro propósito. Entender que Jesus Cristo e a graça que salva. E como que eu vou acessar a graça se eu não tiver esse contato de amor? Como que eu, como um evangelista no caso, que estou aí disposto a espalhar a palavra do Senhor, eu não dou um exemplo de amor, eu não acolho aquela pessoa que está precisando do amor de Jesus Cristo para ser transformada, eu vou lá e acuso ela, sendo que o acusador é o inimigo. Que exemplo que eu estou dando de Jesus Cristo? Ah, mas pode... Não, não é isso, não é essa a questão. É entender que Cristo transforma. E que eu preciso que essas pessoas conheçam verdadeiramente a Jesus Cristo, aceitem Ele como o único e suficiente Salvador, para que Ele possa transformar a vida dessas pessoas. E como que eu vou fazer isso? Se eu fazer isso acusando as pessoas, se eu afastar as pessoas de mim, se eu não for um exemplo de amor. Cristo não disse que a gente tem que se espelhar nele, que nós temos que ser como ele foi? E aonde foi que ele estava acusando? Sabe quem que ele acusava? Ele acusava os sábios. Ele acusava os que se diziam o pregador da palavra. Aquele que era inocente, aquele que não sabia do caminho, ele amava. Ele acolhia. Ele pedia misericórdia ao Pai. Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Porque a pessoa que se diz detentora do conhecimento e está espalhando o conhecimento errado, esse sim está fazendo um erro muito grave. Agora o inocente, o que não conhece a palavra, o que não conhece Jesus Cristo, ele precisa conhecer. E ele só vai conhecer se ele for amado, se ele for... Vocês conseguem entender? Então assim, é muito importante a forma com que abordamos as pessoas para falar do amor de Cristo. É muito importante nós entendermos que o amor salva. O amor salva, o amor salva. O amor transforma. Tem muita gente fazendo coisa errada. Tem muita gente vivendo uma vida vazia, cheia de drogas e prostituição e adultério e coisas horríveis, porque nunca foram amadas. Elas não acreditam mais no amor. Mas o meu amor e o seu amor... ele tem um poder importante, porém o de Cristo ele é transformador. E nós precisamos, com o nosso amor, demonstrar o amor de Cristo para que essas pessoas que nunca foram amadas em lugares nenhum tenham acesso a esse amor. E assim elas possam ser transformadas. Assim elas possam deixar com que Cristo transforme a vida delas e que elas tenham daqui para frente uma vida como elas jamais tiveram. Então... fica aqui a minha mensagem, assim, você que ama a palavra, você que acredita, que você que é crente há milhares de anos e que você acha que você está no caminho certo, pense bem como que você espalha essa palavra. Como que você está falando do amor de Cristo para as pessoas? Porque você é responsável pelo que você fala, você não é responsável pelo que as pessoas entendem. Porém, se as pessoas entenderem de uma forma errada e você tiver a consciência que você não falou da forma correta, é responsabilidade sua também. Então, vamos ter responsabilidade com esse amor. Vamos falar com amor. Não é para deixar de falar a verdade tem que ser dita, mas como eu vou dizer a verdade é muito importante. Como eu vou adquirir a confiança daquela pessoa para poder falar, amigo, o que você está fazendo está errado, é vazio, é triste. Não vim com acusação. Nosso papel não é ser acusador. O nosso papel é espalhar o amor de Jesus Cristo. Anunciar o evangelho por onde for. Mas o evangelho de Jesus Cristo é amor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que seja uma semana incrível e abençoada.